dividido pelo valor do R, você encontra o valor do I, e ele fez isso, deu 1,2. Pronto. Olha só que fácil, né? Uhum. Muito bem. Então agora é sua vez, meu caro. O bagulho aqui é insano, insanidade. Agora você tem que fazer aqui a 109, tá bom? Dê uma lidinha, olha o exemplo. Você tem informações suficientes já para encontrar o que o problema pede, tá? Bora. Bora. Qualquer dúvida, fala, meu velho.
Oi? Qualquer dúvida que tu tiver, me fala. Tá. Olha, acho que até cheguei a uma resposta, mas não sei se está certo. Ah, é? Porque eu não sei, tá estranho para ser DDP. Muito pouco. Quanto é que deu? Deu 4,1666. Muito pouco. Porque o que que eu fiz? Eu dividi 20 por 4, depois multipliquei pelo 1,2. Dividiu Não 20 sei por também se 4. Quando tu dividiu 20 por 4, deu a resistência, certo? certo. E daí você multiplicou por 1,2 para achar a diferença de potencial, tá certo? Isso mesmo. É isso? É, muito Então bem. foi o que eu fiz. Aí deu 4,16666. Isso, certinho. Muito bem, então são os passos aqui, né? Primeiro a gente achava a resistência e depois multiplicava para achar a corrente. Perfeito. Então vamos continuando. Curvas características de resistores ômicos e não ômicos. A gente vai se preocupar só com os ômicos, que me parece que é o que vai cair na tua prova apenas. No nosso livro tem um exercício só e nas teorias também fala só de resistor ômico. Nem fala de não ômico.
O resistor ôhmico é basicamente um resistor que a resistência nunca muda. Só isso. É uma resistência constante. O resistor não ôhmico ela muda. Então tu não vai precisar se preocupar com mudança na resistência. Ela é um valor fixo. Tá? Isso já é bem legal, já facilita a vida, né? Que ficar procurando valores, mudanças de valores lá. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui, que é bem parecido com o teu. Aplica-se uma DDP nos terminais de um resistor e mede-se a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Então é aquilo que eu te contei na outra aula. Você tem um resistor, as carguinhas estão normais lá nele, paradinhas, cada uma virada para um lado, nada alinhado. Daí quando você coloca uma diferença de potencial, elas começam a se mexer. Elas vão do polo positivo para o polo negativo. Tá bom? Tá. E isso se dá pelo mesmo princípio que, por exemplo, uma bola cai para baixo. É a mesma coisa na prática. É uma energia que puxa a bola, sei lá, tu solta uma bola de cima de um prédio, ela cai. Tu coloca uma diferença de potencial num resistor, a carga elétrica se move da mesma forma. Muito bem. Repete essa operação para DDPs diferentes e constrói-se um gráfico abaixo, obtendo a curva característica, que é uma reta. É uma reta que passa pelo zero. Determine o valor da resistência elétrica desse resistor. Muito bem. Então, veja, você tem um gráfico de U, diferença de potencial, e I, corrente. E ele está querendo a resistência elétrica. Ele quer saber a resistência elétrica. Então, você tem que usar a lei de Ohm. U igual a RI de novo e sempre. Aí, ó. Ele vai pegar um ponto específico aqui, ó. Qualquer par de valor serviria. Qualquer um vai servir, entendeu, cara? Se eu fizesse 4 dividido por 0,2, ia estar certo. Também é da mesma resposta. Só que ele quis pegar esse pontinho. Daí deu 20 do mesmo jeito. Se tu fizer o 4 dividido por 0,2 também vai dar 20 ohms. Muito bem. Então, será que você consegue fazer isso aqui? É praticamente o mesmo exercício. Tá bom? Beleza. Lembre-se que a fórmula é U igual a R. Então, fazendo aí, me fale.
Acho que eu terminei. E deu quanto? A, que é resistência elétrica, eu fiz a mesma coisa, só dividi 36 por 8, aí deu 4,5. E na B, o que eu fiz? Ele está pedindo a DDP nos terminais. A gente tinha acabado de descobrir o resistor, e aí eu só multipliquei pelo 1,6. Perfeito. Fiz igual lá em cima que você explicou. Quando acha o resistor, é só multiplicar pela intensidade. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Vamos continuando. Vamos continuando. Vamos pegar o 111. Ah, bem, o 111 já não é o que a gente se interessa, né? Porque já é outra coisa lá. Tá acabando os probleminhas de lei de Ohm aqui. Eu Próxima sei aula eu que tento fazer mais aqui. isso que Aí é eu bom. acho, mas aí é mais fácil. Eu te mando uns dias antes da aula. Certo, tomara que nós tenhamos mais aulas. Veja, esse problema aqui é bem interessante, o 121. Dá uma lida nele. Vamos ver se tu entende o que ele está pedindo na prática. Beleza. Nossa, esse exercício eu não entendi, não. É porque Porque o quê? ele não tem nada. Eu não vejo nada que explica se os dois obedecem ou não. Ou um obedece, o outro não. Eu Então, tu queria não entender só entendeu ainda o que, queria que um entender. resistor tem que ter para ser ômico. Eu falei, ele tem que ter a resistência constante. A resistência não pode mudar. Então, se tu Ah, pegar esse valor, fizer a divisão, esses aqui, fizer a divisão, e todos, tu tem que ver se o valor continua o mesmo. Se continuar o mesmo, significa que ele é ômico. Entendeu? entendi. Daí vai fazer o mesmo para o outro condutor, ok? Hum, Isso.
Só o primeiro obedece. Ah, é? No primeiro todas as divisões deram o mesmo valor? Uhum. Maravilha. Gostei. Essas questões eram bem teóricas. Falta exercício aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ver se eu acho na internet alguma coisa. Né? Você tá no 8º ano, né? À noite. 8º ano, física, circuito elétrico. Eu sei que ele vai colocar isso também, tipo, ele vai colocar uma foto de um circuito, a gente vai ter que identificar o resistor lá, o volt, a gente tem que olhar o circuito e fazer a conta. Eu acho que ele vai colocar isso. Vai voltar às aulas agora, ele vai especificar mais o que ele quer, né? Aí eu vou ter uma ideia melhor. Entendi. Aí quando ele falar, eu provavelmente vou ter autoaula com você, eu te passo o que ele falou. Tá. É que me parece que você já tá bem já nessas matérias. Vou ter que começar a cobrar os problemas mais difíceis. Aqui. Não sei até onde eu posso cobrar, até onde vale a pena cobrar. Bem, eu vou pegar um exercício aqui, vamos ver se tu consegue fazer. Deixa eu pôr aqui. Pior que eu não sei o que é MA, mas É tá, miliampere.
É a mesma coisa que zero é a corrente aqui, né? É a mesma coisa que 0,004 ampere. Ah, então é o C. É 12 Ah, esse tem volts. que ser. Os contatos de uma bateria de automóvel de 12 volts. Como é que você fez essa conta? Na verdade, eu não tinha feito assim, né? Eu tinha multiplicado o 3.000 por 4. Só que aí deu 12.000. Aí eu falei, pô, 12.000 não pode ser. E aí não foi. Só que como você falou que é 0,04, então vai dar 12. Se a gente multiplicar por 3.000. Perfeito. Então é isso aí mesmo, meu irmão. Muito bom. Agora, bora continuar. Vamos pegar outra coisa aqui. Deixa eu pegar uma A gente outra está coisa. aprendendo sobre isso também, choque elétrico. Tem no nosso livro isso. Ele falou que tem vários temas, né, do lado disso, assim, parecidos, mas a gente está estudando isso. Choque elétrico no corpo, né? Tipo, quando uma corrente elétrica entra no seu corpo, dá o chamado choque elétrico. Isso, exatamente. Choque elétrico é exatamente isso. Agora a questão é o seguinte, né? Até que ponto o senhor vai cobrar as coisas de ti, né, cara? Porque tem bastante teoria aqui. Eu tinha pego umas questões teóricas que eu achei legal. Vamos ver se tu curte. Deixa eu pôr aqui pra você. Só um segundinho. É bem de oitavo ano isso, mano. É mais teórica que conta, tá? Tá. Então vamos lá. Então talvez eu saiba fazer porque eu estudei pra caramba a teoria. Bom, então vamos começar com a primeira aqui. Ah, não, essa aqui não. A primeira aqui. A 1. Quando achar que sabe, me fala. É, esse curto é aberto, eu acho. Eu acho não, com certeza. Vamos ver. O circuito elétrico inicia e finaliza no mesmo ponto e é constituído da ligação de elementos que possibilitam a passagem da corrente elétrica. Ele inicia e finaliza no mesmo ponto e é constituído da ligação de elementos que possibilitam a passagem da corrente elétrica. Tu respondeu que é o quê? Falei que era aberto. Bem, mas ele ser aberto significaria que ele não começa e termina no mesmo ponto. Ou uma coisa que começa e termina no mesmo ponto, por exemplo, é um quadrado. Começa aqui e termina aqui. Ou um círculo. São Ah, figuras fechadas, entendeu? No caso do circuito, ó, começa na hum, bateria, pode passar por um resistor, sei lá, e volta para a bateria, entendeu? Então é hum. fechado, velho. Beleza? Acredita em mim? Acredito. Então tá bom. Bora para a próxima. Quais são os elementos participativos de um circuito elétrico? Dá uma lida aí e me diz quais são.
Eu acho que é AC por nunca ter ouvido falado de alguns outros. Por exemplo, D, disperso, fixo. Delineado não vou Ah, nem falar, né? Delineado não vou nem falar. entendi. Eu também não ouvi falar de um monte de coisa que tá aí. A ideia foi muito boa, é isso mesmo. É. Show, man. Foi esperto, foi esperto. Muito bem. Vamos para a próxima. Qual dos elementos do circuito elétrico possui a função de converter energia elétrica em energia térmica? É o resistor que faz isso, não é? Exato, que nem o resistor de um chuveiro que aquece a água. Exatamente isso. Vamos para a 4. A imagem abaixo apresenta um circuito elétrico utilizando uma bateria como fonte de energia. Marque o item correto sobre essa condução. Gente, peraí que tá dando uma travada aqui, não desceu a imagem, peraí. Dá um F5 aí que resolve, eu acho. Agora foi. Beleza. Só uma dúvida. O sentido dos elétrons, ele é diferente do sentido da corrente, né? Muito bem. Existe o sentido convencional e o sentido real, né? Disso que você está É, falando. Isso. é isso mesmo. Muito bem. Vamos então focar no que a pergunta está pedindo mesmo, né? A imagem abaixo apresenta o circuito elétrico utilizando uma bateria como fonte de energia. Marca o item correto sobre a condução de energia. Será que essa questão de sentido faz diferença aqui? Não, mas o que tu falou é muito válido. Mas para É esse porque, problema aqui não importa, tá? porque eu tô lendo a B, ele fala percorre dois sentidos. Eu não... Bem, isso não faz muito sentido, né? Sendo um pouco redundante nas palavras. Então, Então não é a B. eu queria saber o que é um circuito complexo também, a gente não estudou isso. É, porque não existe. Então a resposta é A, tá? Não, tá. Simplesmente isso, beleza? Não tem essa de circuito complexo aí. Pelo menos não. Nem eu vi circuito complexo, se é que existe. Então deixa abaixo, né? Se eu não vi, tu não vai ver também, fica tranquilo. Pode ler as 5 aí. O bagulho é louco. É doido, é doido.
Essa eu não tenho certeza, mas eu acho, se fosse para falar, porque ele fala assim, ó, são comuns quanto ao elemento do circuito. O elemento que eu acho que ele quer dizer é o condutor, mas eu não tenho certeza. Muito bem, vamos aos poucos. Pilhas e baterias possuem uma corrente elétrica, logo são comuns quanto ao logo são comuns quanto ao elemento do circuito. Então ele está dizendo que as pilhas e as baterias têm uma coisa em comum, por passar corrente elétrica nelas. Oi, diga. Falou alguma coisa? Não, eu ia falar então é gerador, mas também não tenho certeza. Não, de fato elas são geradores, tá? Elas É, geram a diferença de potencial que faz a corrente se mover, mas eu acho que esse problema, o contexto não é esse. O contexto é o seguinte: o gerador sozinho não faz corrente ocorrer, sacou? sim. Ela só vai ocorrer se tiver uma resistência para ela passar. Então, por Ah, isso que a resposta é C, sacou? Sem resistência não tem corrente. Beleza? beleza. Pode crer. Isso aí era confundível. Era. Tu já saiu de férias, velho? Ou tu tá de férias ainda? Não, tô de férias, mas falta 3 dias para acabar. Pode crer. Pô, Segunda manda a agora. imagenzinha que eu te mandei lá pros teus colegas, velho. Vai que eles estão precisando de força na prova. Ó, tem uns amigos lá meio tontos, eu mando para eles lá, que eles são meio tontos. Eu gosto assim, gosto de ajudar assim. Então, beleza, meu querido. Leia as 6 aí e me diz o que tá rolando. Eu acho que é a C. Chaves ou interruptores. Chaves ou interruptores? Servem Muito para abrir bem. circuitos. São elas que abrem e fecham o circuito, né? Às vezes a gente tem aqueles circuitinhos com uma perninha para fora. Quem faz isso são esses caras aí mesmo. Então, a 7 é boa para pensar. Essas coisas de resistor, a gente entende um pouco como funciona quem é da minha escola e eu, porque o nosso professor usa muito um aplicativo que chama FET Colorado, né? Aí meio que você monta o seu circuito. Sim. Pô, mas vocês usam o Fact Colorado? Caramba, aquele aplicativo é difícil de mexer, cara. A gente usa, e aí a gente usa as coisas normais, só algumas coisas normais são as baterias mais fortes lá, que às vezes precisa de um circuito, sei lá, de 120 volts. Aí a gente tem que usar elas. Tem 2 tipos de bateria lá. Entendi. Baterias e interruptores. Ah, Ele é? Deixa eu pensar só um segundo aqui. Vamos lá. Blá, 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 blá. O circuito elétrico pode ser considerado simples quando este recebe uma energia proveniente de pilhas ou tomadas, que recebe auxílio de fios, placas de proveniente de o circuito elétrico quando este recebe energia proveniente de. Bem, tu nunca tem a coisa proveniente de uma tomada, né? O que é da bateria, certo? Pilhas ou tomadas que recebem o auxílio de fios ou placas de ligação, além de dispositivos chamados de blá blá,
Que permite maior segurança no circuito ligando e desligando a corrente. Daí você falou que a resposta é a B, certo? Uhum. É, tá certinho, velho. Isso mesmo. Muito bem. Tá monstro, tá monstro. Vamos para a próxima. Fusível, acho que a gente nunca viu, né? Esse eu não vou saber. Fusível, velho, eu vou te falar o que é. É como se fosse uma chave, tá bom? Então, por exemplo, né? A gente às vezes tem fusível nos nossos circuitos para que quando passe uma corrente muito alta, o circuito abra. Daí fica um circuito aberto e daí para de passar corrente no circuito para não queimar as coisas, entendeu? Por exemplo, quando você tem ali na sua casa, não tem um quadro de luz, a gente chama assim, o quadro, tem um monte de chavinha. Lá naquelas chavinhas tem fusíveis. Se por acaso passar mais corrente do que aquela chave indica, vai estourar o fusível e para de passar corrente para o quê? Para não queimar o circuito, a fiação da sua casa, entendeu? Então, no caso, seria C, nesse caso aí. Exato. Então, virou Maravilha. pra... É a C mesmo, é a C, para isso que serve um fusível. Então, às vezes, por exemplo, queimou meu aparelho, queimou meu ventilador, queimou minha TV. Não. O que queimou foi o fusível, para proteger o resto do aparelho. E daí você simplesmente troca o fusível e pronto. Você trocou o aparelho todo, sacou? Agora pensa na 9 aí. Preciso ir no banheiro rapidinho, velho. Só um segundo. Beleza. E aí, já tem alguma ideia? Já, e a primeira eu tenho quase certeza que é verdadeiro, a segunda é falsa, e a terceira é verdadeira também. Agora, a quarta, eu não sei, e tem... Aí pode ser a A ou a C, né? Aham. Se fosse para Vamos ver a falar, quarta. falaria que era F, que era falso. Acho que é Falaria falsa. que era Tá. falso. A fonte de energia, quando está corretamente ligada aos receptores, chamamos de circuito aberto. Caso contrário, ele é fechado. É verdade, é falso, você está certo. Porque quando está ligado corretamente, o circuito é fechado. Ou seja, o circuito está fechado, ele está funcionando, entendeu? A corrente vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque está fechado. Se tivesse aberto, ela não ia e voltaria, porque tem um buraco no meio, sacou? Então Fechou. você está certo, a última opção é falsa. Muito bem.
Agora, essa 10 aí. Bem, essa 10 não precisa fazer, não me parece ser o tipo de coisa que tu vai precisar, tá bom? Eu vou só te falar, caso apareça. Isso é um circuito e tem nós nesse circuito. Nós são lugares onde a corrente se divide. A corrente vai uma parte para um lado, outra parte para o outro, tá bom? Uhum. Ou chega a corrente de um lado e do outro num nó. Então, nesse circuito aí, nós temos 4 nós, beleza? Que são esses 4 pontinhos que estão nas repartições dos fios. Como se Ah, fossem cruzamentos de ruas, tá ligado? uhum. Nós são como se fossem cruzamentos de ruas. Então tá É, isso que eu bom. ia falar, parece que ele tá passando no meio do circuito, assim. Exatamente. É isso aí, é isso aí. Show de bola, cara. Deu pra ver que tu pegou bem a matéria aí. Com certeza vai dar boa. Vá com confiança na prova. Se precisar de mais aula, é só me chamar, beleza? Beleza. Então tá bom. Falou!